Fabricando Ideias. Oferecimento Omie. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. Bom dia! Chegamos! Olha, mais um sábado com você. Já vai mandando aquele WhatsApp, vai chamando as amigas aí do condomínio, do prédio, para assistir o programa de hoje, que a gente vai falar muito sobre saúde, né? Vai ter o Dr. Tiago também, que vai falar o famoso holding. Então, vem com a gente. Para começar esse sábado gostoso, já vou falar do Tim, da Pães e Doces da Padaria Tim. Olha lá, cheio de um bolo tem ali hoje, um lanchinho, olha que delícia, que depois a gente vai, né, o pessoal da produção, os doutores que estão aqui hoje com a gente vai provar, né, e olha quem vai provar comigo esse café, doutora Pri. Que delícia! Que delícia, depois a gente vai tomar um café gostoso, Com Primeiro certeza. a gente trabalha, depois a gente toma o café, Exato. né? Bom dia, doutora. Bom dia. E vamos de pergunta já para não perder tempo? Vamos. Então vamos lá, gente, ó, senta aí, pega a sua xícara de café e fica com a gente. Doutora Pri, pode usar azeite para cozinhar ou ele perde os benefícios quando aquecido? Então, Legal essa pergunta. É legal mesmo. Ó, o azeite, gente, é o melhor óleo para a gente usar para cozinhar. Então, assim, o azeite, ele demora muito para perder suas propriedades. Então, a gente tem que aquecê-lo muito, a gente tem que deixar ele por muito tempo nesse aquecimento para ele perder as propriedades. Então, assim, não, gente, não precisa deixar de usar o azeite para cozinhar. O azeite é uma ótima opção para cozinhar. Os outros óleos, sim, eles perdem a propriedade bem rápido quando a gente usa eles para cozinhar. Então, assim, eles formam substâncias que fazem mal para a saúde quando aquecidos. Tá. O azeite não, o azeite demora muito para isso acontecer e não dá tempo. Então, assim, quando você vai grelhar um bife, grelhar uma cebola e alho no arroz, é muito melhor o azeite. Ah, eu adoro usar azeite. Eu também. Gosto bastante. Doutora Pri, meu filho de 15 anos dorme demais, é adolescente, né? Fico preocupada. Pode ser um problema hormonal? Olha, eu recebo muito adolescente no consultório. Adolescente dorme muito. E muitas mães achando que tem algum problema de saúde no adolescente que está fazendo dormir tanto. O que acontece é que, assim, pode ter um problema de saúde, sim. Pode ser falta de alguma vitamina, pode ser um hipotireoidismo, por exemplo, mas na grande maioria das vezes não é nada. Então, assim, o adolescente, ele tem uma mudança no ciclo circadiano. Então, ele tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. É próprio do adolescente e é próprio das alterações hormonais da adolescência. Então, tudo bem se o adolescente dormir até mais tarde, tudo bem se ele quiser dormir um pouquinho à tarde, não tem problema algum. E não algum. perde só na noite, não. À noite eles dormem também. Exato. O que também acontece muito é que o adolescente, ele tende a querer ficar na internet até tarde. Então, ele dorme muito, muito tarde e aí ele fica com sono porque ele dormiu tarde. Isso já está errado. Então, isso as mães têm que dar uma controladinha. Mas sim, o adolescente dorme mais mesmo. As mães piram, né? Eu tenho uma filha mais velha também e a gente, no grupo de mães, nossa, será que tá com depressão? Será que não, né? A gente, é muita informação e você não sabe, mas é porque eles gostam de dormir. Exato, tudo bem. Deixa eu dormir quando vai chegar uma fase da vida que não vai poder. Eu então também deixa agora. Doutora Pri, tenho 55 anos e estou na menopausa. Tenho tido muita dificuldade de concentração e memória. Será que pode ser já a menopausa? Ó, se pode, porque tá ruim o negócio aqui. Vamos ver também. Gente, pode ser da menopausa. Existe um nome que a gente usa para esse esquecimento, que chama névoa da menopausa. E realmente tem um esquecimento, tem uma alteração de concentração, tem uma alteração da memória. Por exemplo, quando a gente conversa e esquece uma palavra. Ai, o que eu ia falar mesmo? Ai, como é que fala? Qual que é aquela palavra que eu ia falar? Nossa, me deu um branco. Isso é da menopausa. Doutora, mas começa com qual idade? Vamos já perguntar, gente? Começa com a idade. Porque assim, se a pessoa pega dengue, ela esquece porque ela teve dengue. Se a pessoa pega Covid, pode esquecer por conta do Covid. Então, assim, tá tudo muito confuso essa falta de memória. Exato. Hoje. Gente, nossa vida maluquinha também faz com que a gente tenha uma vida muito agitada e realmente perca a memória também. Essas doenças também dão alteração de memória, mas
Mas a menopausa é uma grande causa. Então, a partir dos 45 a 50 anos, a gente pode começar a pensar que esse esquecimento seja da menopausa. Aí, e aí é legal investigar. Eu vou para um recadinho da Única, um comercial e já eu volto. A fórmula exclusiva da Única para lipedema está maravilhosa. Todo tratamento de lipedema, ele precisa de um tratamento que engloba tanto a parte de aparelhos, de medicamentos e de suplementos. E esse suplemento, ele vai ajudar muito a desinflamar o corpo, porque o organismo de lipedema, ele é muito inflamado. Então, essa desinflamação diária com produtos naturais, fitoterápicos, ela precisa existir. Então, isso aqui vai fazer a grande diferença no seu tratamento, que vai desinflamar, vai desinchar, tirar aquela sensação das pernas pesadas, das pernas cansadas. Ela vai ajudar o corpo como um todo fazer essa movimentação dessa gordura para que ela seja eliminada do organismo com mais facilidade e que você fique com a pele mais lisa, mais bonita, com muito mais uma aparência muito melhor. E se você tem os sintomas de lipedema, perna cansada, inchada, não deixe de tomar o suplemento de lipedema exclusivo da Única. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Olá, bom dia a todos. Eu sou Valéria Moraes, da Valéria Moraes Semijoias. Se tem uma coisa que eu acredito é que toda mulher merece se sentir linda, confiante e valorizada todos os dias. Por isso, há 17 anos, a Valéria Moraes produz peças de altíssima qualidade com banho de 10 milésimos, o que garante muito mais brilho por muito mais tempo. E se você não conhece a Valéria Moraes Semijoias, a partir de agora você tem a oportunidade de conhecer através do nosso site www.valeriamoraessemijoias.com.br. Ou, se você preferir, pode também entrar em contato com uma de nossas revendedoras que estão espalhadas por toda a nossa região. Confira também as nossas redes sociais. @Valéria Moraes Semijoias é o nosso Instagram. Se você é uma mulher atual que gosta de peças únicas, modernas e não abre mão de um look que valorize o seu dia, conheça a Valéria Moraes Semijoias no Instagram. Obrigada. Eu tô aqui com a doutora Ana Clara Bertelli e a gente não, né? A doutora vai responder as perguntas que vocês passam aqui pra gente no programa. Então hoje é o dia, hein? Vamos lá? Vamos Preparada? lá. Bom Vamos dia. Pra primeira. Bom dia. Tô tão assim, né? Querendo chamar ali, já querendo ver as respostas, né? Bom dia, doutora. Vamos pra primeira. A fibromialgia é só em mulher? Período menstrual piora, doutora? Lá de Ibirá, essa pergunta. Bom, a fibromialgia, apesar dela ser mais comum em mulheres do que em homens, eles também podem ser afetados por essa condição. E sim, os fatores hormonais, oscilações desses hormônios, eles podem levar à piora dos sintomas da fibromialgia. E é muito comum no período menstrual a dor se intensificar, a fadiga, os sintomas cognitivos como esquecimento, dificuldade de atenção, sem contar as cólicas, né? E aquela TPM fica ainda mais intensa. Então sim, durante o período menstrual, realmente tem uma grande interferência nos sintomas da paciente. Gente, além de ter fibromialgia, chegando no período menstrual, piora tudo. Ah não, doutora. Mulher sofre, né, gente? Vamos lá para a segunda pergunta. Doutora,
tenho osteoporose e a academia pode piorar? De Rio Preto. Olha, essa pergunta é muito boa, porque na verdade a academia, ela faz parte do tratamento, né? O fortalecimento muscular, a musculação. Porque a osteoporose é uma doença óssea que causa fragilidade desse osso e aumenta o risco de esses ossos se quebrarem, só que de formas graves, são fraturas graves. E a atividade física, principalmente a musculação, ela pode ajudar a desacelerar a perda óssea que acaba ocorrendo inevitavelmente com o passar dos anos. Então faz parte do tratamento, porque além de ajudar a reduzir essa perda de massa óssea, ela também reduz o risco de quedas, que é uma preocupação muito grande com esses pacientes, porque quanto mais esse paciente cai, o risco de quebrar algum osso é ainda maior. Entendi. Doutora, tenho muitos estalos. É normal lá de Catanduva? Os estalos são uma pergunta muito comum no consultório também. Porque, na verdade, se eles são isolados, né, as articulações se estralando, mas não sentindo dor, rigidez na movimentação ou inchaço, não necessariamente eles indicam uma doença reumatológica. Mas quando eles vêm acompanhado desses outros sintomas, eles podem indicar alguma condição mais grave que necessita de tratamento adequado. Ah, entendi, doutora. Vai ter mais uma, mas eu vou fazer a pergunta aqui, a resposta vai ser lá no Instagram, pode? Combinado. Então, como a genética pode influenciar o desenvolvimento de doenças reumáticas? Essa pergunta é de Rio Preto, olha lá. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Paula. Oi, gente linda! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre maquiagem? Você tem dúvidas de qual base você deve usar? Qual que é o tom certo para sua pele? Corretivo, se usa sim ou não? Eu venho para falar para vocês que no Espaço Rayane Pegoraro, além de você ser maquiada, você também sair de lá linda, bela e maravilhosa, vai ter dicas para você se automaquiar na sua casa, se preparar para o seu dia a dia. Então não perca tempo, porque a beleza é mais do que aparência. Corre para o espaço, garanta já o seu horário e não deixe passar aquele evento sem estar linda e preparada. E não se esqueça, meninas, que blush e bondade é na medida certa, senão a gente vira palhaça. E agora eu tô aqui com o Dr. Tiago Branzan. E a gente já falou aqui, né? Ele já ensinou tanto. A gente já falou de planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial e as novas abordagens. As novas abordagens. E agora a gente vai falar dos impactos da reforma tributária no planejamento patrimonial. Tá certo, doutor? É isso mesmo. Então vamos lá, doutor. Qual a importância do PPS na atuação da legislação tributária? O PPS é o planejamento patrimonial? Patrimonial sucessório. Sucessório. Aprendi, você também aprendeu aí em casa, né? Qual a importância, doutor? Bom, hoje o tema mais debatido, né, dentro da questão jurídica, né, do cenário jurídico, é a reforma tributária, né? É algo inédito, né, no Brasil, algo que era uma necessidade há muito tempo, né, e veio sendo implementado ao longo dos anos e agora a gente já tem ela posta, né, tem ela em vigor na fase de transição, né, e obviamente isso impacta diretamente no patrimônio das famílias e das empresas, né. Então, a necessidade de revisitar aqueles projetos de planejamento patrimonial já efetivados é premente, porque a gente tem novos regramentos tributários, né, que exigem a adaptação para que ele continue ou melhore o seu resultado tributário, o seu resultado fiscal, que na maioria das vezes, o que as famílias buscam é a economicidade tributária, é a elisão fiscal de forma lícita, né? Que traz impacto ali no desenvolvimento patrimonial daquela empresa, daquela família. Hoje, com as novas regras e principalmente nesse momento, nas regras de transição, é extremamente importante revisitá-los. Nossa, eu tô vendo um monte de pergunta que vai chegar aqui pra gente. Deixa eu perguntar, antes de perguntar, que eu vou perguntar... A Paula perguntando mesmo, como se fosse o meu público. Sim. Tem um teto, um valor, essa empresa, para poder fazer esse planejamento? Ou uma empresa pequena consegue fazer esse planejamento, esse hold, ou não?
Paula, essa pergunta é excelente e ela é muito, muito frequente. Tá. Existe valor para se fazer o planejamento? Na verdade, a pergunta é para se fazer a holding? Isso, é essa a pergunta, Mas doutor. a gente responde, não faça a holding, né? Faça o planejamento. Exato. E por que disso, né? A gente brinca, mas é realmente porque, como eu disse, o planejamento ele é esteado em vários pilares, né? E às vezes a holding não é a ferramenta adequada para aquela família, para aquela empresa. Às vezes um testamento com uma forma mais dinâmica, mais adaptada à vontade do testador, à vontade até mesmo da própria família, por que não? Ele serve, né? Para você ter uma ideia, a gente tem a possibilidade, por testamento, de regrar o nosso tratamento médico, caso a gente venha ser acometido de falta das faculdades mentais. Olha só. Olha, é muito importante. Esse é o chamado testamento vital. É muito importante as famílias saberem. Então, respondendo a sua pergunta, por que o planejamento é importante? Porque a gente consegue adaptar formas diferentes para cada realidade da família. Não só a questão de valores patrimoniais, mas a questão da própria vontade da família. Entendi. Então tem casos que é melhor o testamento. Entre outras ferramentas, como a partilha em vida, por exemplo, que é uma antecipação do inventário, né? A gente consegue fazer ali por meio de escritura pública a partilha em vida. Não gera tanta possibilidade de administração daquele patrimônio, porque você fica à mercê da lei, não à mercê da sua vontade, como um contrato, né, impõe, mas há possibilidade sim. Tá. Doutor, com as modificações, a economia tributária continua sendo o principal foco do PPS? Não continua. A economia tributária, ela deixa de ser a coadjuvante, mas ela ganha, mas a segurança, a governança patrimonial familiar, ela passa a ter um espaço maior. Instituições de regras dentro daquele bojo familiar, daquele bojo patrimonial, passa a ser mais evidente. Mas a economicidade tributária, ela pode ser conquistada até maior em razão da reforma tributária. E agora eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu estou aqui com a doutora Marília, nossa cardiologista aqui pediátrica. Doutora, vamos lá, já vou te perguntar. Quando o cansaço da criança está demais ali? E aí? Bom dia. Bom dia, Paula. Vamos falar sobre esse tema importante, que muitas vezes a gente acha que a criança está se fazendo de corpo mole, não está querendo fazer atividade física ou não está aguentando muito porque quer ficar no celular, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o cansaço está associado a problemas do coração. E quando a gente vê uma criança que restringe a própria atividade física, então ela quer parar, e isso se repete em várias situações, então não é só quando a mãe puxa para caminhada, sabe? Então, ou quando ela vai andar de bicicleta e vê que não consegue andar muito, quando você percebe principalmente um cansaço desproporcional às outras crianças da mesma idade. Então bota o filho para jogar bola e vê até onde ele vai, se é mais ou menos parecido com as outras crianças. Não, a gente já tem que ficar atento, né, doutora? Quais são os sinais que alertam para a doença cardíaca, doutora?
Bom, o cansaço sozinho, ele tem que ser avaliado, mas a gente tem algumas outras pistas que podem ajudar. Algumas crianças ficam roxinhas quando fazem atividade física ou quando ficam pálidas e associado à atividade física. Algumas crianças falam de cansaço, gente, mesmo no repouso, não precisa estar fazendo atividade física. E aí, se você vê que ela ficou pálida, com a extremidade fria, suando frio, tudo isso é motivo de investigação. Nossa, hoje as crianças elas são mais sedentárias, né, doutora? Então, assim, tudo isso tem que ver, tem que ter um olhar mesmo especial, né? Porque as crianças ficam mais sentadas, as crianças não querem tanto, às vezes, fazer uma atividade, brincar, então tem que associar e prestar atenção ali, né? Ter esse olhar diferente, né? É um olhar que precisa do especialista nesse momento. Hoje em dia é muito difícil da gente diferenciar uma coisa da outra. As crianças, infelizmente, têm muito contato com tela, videogame, computador, e muitas vezes elas falam que não querem e fica difícil tanto para os pais quanto para os pediatras essa diferenciação. Normalmente é o cardiologista que consegue diferenciar melhor e nem sempre só na consulta. A gente pode precisar de exames para conseguir fazer essa diferenciação. Tá, doutora, e como é o tratamento e o que deve ser feito diante desse quadro? Bom, achando uma queixa de cansaço, a gente precisa descobrir de onde ele vem. Então, pode ser do pulmão, pode ser do coração e pode ser só sedentarismo mesmo. A ideia é que a gente faça uma triagem cardiológica, a princípio, para descobrir. Então, se for alguma cardiopatia que não tem risco de morte súbita, o tratamento é atividade física. A gente tem que orientar essa criança a fazer atividade física. E, muito diferente do que a gente acha, as atividades físicas na criança não precisam ser leves. Elas têm que ser de moderada intensidade e pelo menos 60 minutos por dia. Essa é a orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é muito mais atividade física do que a gente imagina. O que nós médicos tentamos fazer é criar um hábito e por isso que é tão difícil. Quando a gente fala de hábito, a gente não está falando de criança, a gente está falando da família. É toda uma família que muda hábito, é toda uma família que tem que começar a fazer atividade física. E aí fica tudo um pouquinho mais complicado. Às vezes iniciar com uma caminhada, né, no condomínio, no bairro, né, começar, a gente lá em casa, nós começamos assim com meu filho, que meu filho é grandão também, a gente começou, vamos fazer uma caminhada, quem acha mais carro cor branco, brincadeiras para conseguir tirar, porque as crianças querem ficar mais em telas mesmo e às vezes passa esse olhar aí despercebido, né, então isso é muito importante. O que eu tento trazer sempre é assim, a gente pode associar o exercício a uma coisa boa, ele não precisa ser uma obrigação. Isso. Pode ser um momento gostoso em família, como a Paula mesmo faz. Então, ela não deve ser negligenciada de forma nenhuma. A partir de quanto tempo, doutora? Assim, a criança pode andar aí 1 hora? Não. Primeiro, faça com o cardiologista, Isso. Porque criança que vai fazer atividade física tem que fazer uma avaliação com o cardiologista antes. Mesmo que é uma atividade física tranquila, tem que fazer a avaliação. Tem que fazer, gente. Tá. Por isso que a gente tem a nossa cardiologista pediátrica aqui, que a gente adora. Muito obrigada, doutora, por tirar aí todas as dúvidas da gente, viu? Imagina, eu que agradeço, Paula. E agora eu vou no recadinho da Jos Eventos. Oi, Paula. Você já conhece a minha famosa batatinha com bacon, mas hoje eu trouxe ela na versão carne seca. Gente, é uma dica muito fácil para você, dona de casa, que está querendo receber aquelas pessoas bem especiais na sua casa e está sem ideia do que fazer. Sabe a batatinha pequenininha? A gente compra ela por batata pirulito. Cozinha ela, mas bem pouquinho, só para ela ficar macia, tá? Corta a pontinha para ela parar em pé, igual vocês viram aí antes de eu começar a me dirigir a vocês. E logo em seguida, coloque um pouquinho de cream cheese por cima e aquela carne seca que você já cozinhou, já desfiou e já temperou como você gosta. A minha é só no alho e como eu não tiro todo o sal dela, ela fica com aquele saborzinho ainda do Nordeste. Fica bonita, fica gostosa e uma versão diferente, direto para sua mesa junto com Fabricando Ideias. Um beijo para você, Paula. Até mais. Obrigada, Josi.
Agora vamos falar de cuidados da pele. A doutora Larissa, bom dia, doutora. Bom dia, Larissa Paula. Caniza está aqui com a gente. Ela vai ensinar a gente como que é a rotina de cuidados da pele, né, doutora? Com certeza, super importante cuidar da pele e cuidar diariamente. E como de manhã, doutora, qual que é a rotina? Tá. Como deve ser, né? Nem sempre todo mundo consegue, mas como deve ser a rotina de manhã? Olha, é claro, Paula, que isso vai ser individualizado de uma paciente para outra, de acordo com as necessidades de cada pele. Mas, de maneira geral, o que eu oriento pela manhã? Primeira coisa, dupla limpeza. E o que seria dupla limpeza? Você vai usar um sabonete adequado ao seu tipo de pele, de preferência um sabonete líquido, porque ele é menos abrasivo do que o sabonete em barra. E em seguida vai complementar a limpeza com uma solução micelar. A água micelar, além de limpar, ela tonifica, ela prepara a pele para os ativos de tratamento que você vai usar. Perfeito. Em seguida, eu indico um sérum, normalmente um sérum que contém ativos antioxidantes. O sérum, ele é como se fosse um sorinho, geralmente ele vem assim em conta-gotas. E pela manhã, ativos interessantes são a vitamina C e o resveratrol. Depois do sérum, a gente entra, se for uma pele mais madura, com creme hidratante e depois o seu protetor solar com ou sem a cor de base. Então, ó, o protetor solar tem que ter todos os dias, né, doutora? Todos os dias, é o passo mais importante, ó, limpeza, hidratação e fotoproteção. Vale para uma pele oleosa também, doutora? Vale, Paula, mas aí na pele oleosa a gente vai adequar os ativos do sabonete, vamos usar uma água micelar adstringente, uma vitamina C, provavelmente associada a um ácido salicílico, ativos também mais adstringentes e um protetor solar de textura mais fluida. Tá, aí modifica aí. Aí usei, aí o protetor solar tem que repor durante o dia, né, doutora? Isso, pelo menos 2 vezes ao dia, reaplicar o protetor solar, isso na rotina do dia a dia. Não estamos falando em praia e piscina, aí a gente pede que reaplique a cada 2 horas, mas na rotina diária de 1 a 2 vezes ao longo do dia. Tá, aí a gente vai fazer a rotina à noite novamente. À noite. Então tá, e como que é a rotina à noite? Bom, o repeteco à noite, ele fica até um pouquinho parecido com a manhã. A gente vai começar limpando a pele, aí novamente sabonete mais água micelar. Aqui a água micelar fundamental, porque aí a pele ao longo do dia, ela vai acumulando esses resíduos de poeira, poluição, maquiagem, enfim. Então, mais importante ainda a dupla limpeza. Aí, eu não comentei de manhã, pode ser usado também, mas pelo menos à noite é fundamental cuidado com a área dos olhos, que é uma pele fininha, que demonstra mais precocemente os sinais do envelhecimento. E hoje a gente tem produtos, tem embalagens para a área dos olhos, eu até trouxe uma aqui para mostrar para vocês. Essas embalagens estão arrasando, né? Uma graça, né? E elas vêm, o creminho para a área dos olhos, vem num veículo que tem um massageador. Então o paciente aplica e isso já ativa a microcirculação e auxilia na drenagem linfática da área dos olhos. Que legal. E a gente tem até, Paula, olha que fantástico, a gente tem até aparelhinhos que tem uma vibração para ativar a microcirculação e auxiliar na drenagem. Olha que interessante. Olha que legal. E aí o paciente vai aplicando tanto pálpebra inferior quanto superior. Cuidou da área dos olhos, aí segue aquela mesma rotininha do sérum, o creme hidratante e aí à noite a gente não precisa do fotoprotetor. Sempre uma dica, uma orientação que eu dou do produto mais fininho para o mais espesso, então do sérum para o creme. Tá bom? Porque o que vem primeiro, se o creme hidratante ou se o sérum de tratamento, isso aí vai ser adequado de caso para caso, tá bom? Mas geralmente do mais fininho para o mais espesso. O sérum costuma vir antes do creme.
Perfeito, muito obrigada, doutora. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu direitinho como cuidar agora. Fazer o skincare, né, que todo mundo fala. Skincare, que é a rotina de cuidados com a pele. Pode mandar as perguntas, hein? A Paula fala que eu gosto de responder. Skincare, eu amo. Ah, então, tá vendo? Até ela fez a chamada para as perguntas, de tanto que ela gosta. Então, tem que mandar as perguntinhas, com certeza, né? Obrigada, doutora. E agora eu quero agradecer os nossos parceiros. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente todo sábado, nossos parceiros, você de casa. E vamos ficar juntinhos ainda lá no YouTube, na nossa rede social, no Instagram também. Um grande beijo para você e até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento OMIE. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa.